Bom, na aula passada a gente falou, né, do momento angular, álgebra Lili para o momento angular. Na verdade, é uma álgebra do grupo SU2. Ah, e a gente obteve quem eram os rótulos que designam cada um dos estados, né, que são autoestados dos operadores do momento angular. Tá? Na verdade, do L quadrado e LZ, que foram os que a gente escolheu serem simultaneamente diagonalizáveis. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar essa história falando de um caso simples para vocês entenderem como é que se obtém as representações do grupo SU2. Tá? Vamos pegar um caso simples que é o spin meio. O caso mais simples é spin zero, mas não tem o que fazer, só tem um estado e acabou a história. O segundo mais simples é o L igual a meio. Tá? Bom, várias partículas que vocês conhecem têm spin meio, o elétron, próton, neutrino, quarks, né, nêutron e por aí vai. Todos os férmions que a gente conhece são partículas de spin meio. Tá? E a gente costuma representar esses estados de várias maneiras diferentes. Né? Eu vou só colocar aqui algumas delas. Então, o estado com spin para cima é aquele que tem, esse aqui é o valor de S. Lembra, eu estava falando antes de L, né? L, tinha uma tabelinha que eu coloquei, sim, L. L é igual a zero, meio, eu estou chamando de S agora porque o L geralmente a gente usa para associar o momento angular orbital. O que eu fiz aqui é mais geral do que o momento angular orbital. Tá? Então, para um caso específico, e aliás é mais geral até do que qualquer momento angular, isso aqui vale para qualquer grupo SU2, né? Não importa o espaço do qual você esteja falando. Como, por exemplo, a gente vai falar mais tarde do espaço de isospin, que também é associado a um grupo SU2, por exemplo, quando eu quero falar do próton e do nêutron como dois estados de isospin distintos. Tá? Então lá, em vez de ser L, vai ser I de isospin. E quando eu estou falando de spin, eu chamo de S. Por isso que aqui eu estou colocando esse primeiro valor aqui é o valor de S, é o equivalente ao valor de L, ou o alto valor do L quadrado, né? Que nesse caso seria S quadrado. O segundo é o M3, ou MS, se você preferir. Eu vou chamar de M3 para ser bastante genérico, que é o alto valor da componente Z do spin. Tá? Outras formas que vocês encontram na literatura, mais, outra forma é simplesmente que mais. Então, tudo isso indica apenas um estado. É o estado de spin meio e projeção mais meio de SZ. Tá? Lembrando que S quadrado, atuando em alfa beta, é igual a H cortado ao quadrado, S mais 1. Substituir o L por S aqui, dando o próprio autoestado alfa beta. No nosso caso, o alfa é igual ao S, que é mais meio, ou melhor, que é o meio. Tá? Mais meio é a projeção. E o outro estado, o estado de spin para baixo, meio menos meio. Tá? De novo, isso aqui é o S, isso aqui é o M3 ou MS, se você preferir, tanto faz. Da mesma forma, você pode representá-lo como menos ou como que menos. Todas essas notações querem dizer a mesma coisa. Tá? Ok, então eu quero olhar para um estado genérico de uma partícula de spin meio. Tá? Então vamos supor que essa partícula seja, sei lá, chamar de Ki esse estado, que eu represento pelo ket Ki. Na verdade, ele é uma combinação linear dos estados de spin mais meio e de spin menos meio, que eu posso chamar de mais
B menos. De novo, essa notação é tudo que está ali em cima. Use a que você preferir. Sendo que o módulo de A quadrado mais módulo de B quadrado tem que ser igual a 1. Por quê? Porque se isso é uma combinação linear de dois estados, eu posso encontrar a partícula ou no estado que mais ou no estado que menos. Ou seja, ou uma partícula que tem spin meio com spin para cima ou com spin para baixo. E a probabilidade de encontrar essa partícula com spin para cima é dada por módulo de A quadrado. A probabilidade de encontrar essa partícula com spin para baixo é módulo de B ao quadrado. Como só tem essas duas possibilidades, né, se eu somar essas duas probabilidades, eu tenho que ter 1, né, 100% a chance de encontrar a partícula. Por isso que módulo de A quadrado mais B quadrado é igual a 1. Aqui é uma repetição do que vocês já viram. Né? Então a gente costuma chamar esse estado mais, na forma vetorial, associar um vetor unitário 1, 0. E o estado menos vai ser o 0, 1. Tá? Então, esse que nada mais é do que A e B. A vezes mais, que é o A vezes 1, 0, e o B vezes o menos, que é 0 vezes IB embaixo. Tá? Então, esse é o estado genérico. E os autovalores de S quadrado, né, como vocês lembram do estado mais ou menos, tá? É o H cortado ao quadrado. É o mesmo para os dois, tá? S mais 1 mais menos. Tá? Se vocês não entenderem alguma coisa nessa notação, é só me perguntar. Tá bom? Como o S vale meio, falando de partícula de spin meio, tá? Meio mais 1, tá? 3 meios. 3 meios vezes meio dá 3 quartos. Portanto, isso aqui é 3 quartos de H cortado ao quadrado. Estado mais ou estado menos. Qualquer um deles é a mesma coisa. Mesmo alto valor. Então eu pergunto para vocês, qual é a forma matricial desse operador S quadrado? Agora vocês já têm todos os ingredientes para poderem obter a forma matricial desse operador, ou seja, a representação matricial para esse operador. Então S quadrado eu vou chamar de maneira genérica, como é uma matriz que atua no espaço de dimensão 2, né? Tem os vetores 1, 0, 0, 1, eu vou chamar C, D e F, tá? Porque o A e o B eu já usei para coeficientes, né, dos que mais e que menos. E eu vou atuar com esse camarada, como eu já sei como ele atua nos mais e menos, eu vou atuar no spin mais meio, tá? Projeção de spin S mais SZ mais meio. SD e F, tá? 1, 0, que é o estado spin mais meio. E isso me dá, obviamente, essa multiplicação matricial me dá C em cima, que é CD vezes 1, 0, dá o C, e o EF vezes 1, 0, dá o E. Tá? Como eu sei que isso tem que ser o quê? Isso tem que ser o que está aqui, ó. S mais atuando, S quadrado atuando em mais, é 3 quartos de H cortado ao quadrado atuando em mais. Então, isso tem que ser 3 quartos de H cortado ao quadrado. Quem é o spin para cima? É o 1, 0. Tá? Então, automaticamente eu identifico o quê? O C tem que ser 3 quartos de H cortado ao quadrado. E o E tem que ser 0. Então, pronto, achei já 2 elementos dessa matriz. E E igual a 0. Se eu fizer a mesma coisa, o estado menos, aquela matriz de novo, C, D, quieto, Messi, 0, 1, agora eu vou ter o contrário, eu vou ter D em cima e vou ter F embaixo. Tem que ser igual 3 quartos de H cortado ao quadrado, 0, 1. E, portanto, agora, o D igual a 0 e o F igual a 3 quartos de H cortado ao quadrado. Então, eu tenho quem é o operador matricial, a forma completa dele. O C a gente achou, 3H cortado ao quadrado sobre 4, D, 0, 3H cortado ao quadrado sobre 4.
Ou seja, ele é um operador diagonal, como a gente já esperava, ele atua em qualquer estado do sistema, ele dá sempre o mesmo alto valor, né? Porque todos os estados de um multipleto, qualquer estado do sistema que eu digo, na verdade, qualquer estado que pertence a um multipleto, todos os estados do multipleto possuem o mesmo alto valor de S quadrado. Então eu espero que na forma matricial ele seja sempre uma matriz diagonal, identidade, né? Vezes um fator numérico, que nesse caso é o 3/4 de h cortado ao quadrado. Para spins maiores e tudo mais, você vai ter dimensões maiores dessas matrizes. Mas eu estou falando por caso mais simples, que ele é o protótipo para tudo que vocês quiserem fazer depois. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Entenderam como é que se obtém a forma matricial de um dos operadores? Então vocês podem fazer de maneira análoga. Deixa eu ver uma coisa. Tá todo mundo aí? Tá. Estamos sim. Eu tô. Eu não estou. Só tô avisando. Eu sou aquele que não está. Lembre-se disso. Vamos lá. SZ. O que eu faço agora para achar, né, o operador SZ? Fazer a mesma coisa. Só que eu não vou fazer todos os passos. Agora que vocês já sabem como fazer, eu vou só indicar. É álgebra pura. Né? Então, o SZ atuando. Como que eu estou chamando? Estou chamando mais menos, né? Uma hora escrevo uma coisa, outra hora escrevo outra. Atuando em mais menos é igual ao M3H cortado mais menos. Tá? O M3, como eu estou falando de spin meio, ele é mais ou menos meio. Então, isso me dá mais ou menos H cortado sobre 2. Bom, são os únicos dois valores para o M3, mais meio ou menos meio. E aí você acha de maneira análoga, o SZ faz a mesma brincadeira que eu fiz, atua primeiro no estado mais, depois atua no estado menos, você sabe quem são os autovalores, eles estão aqui, é mais meio para o estado mais, é menos meio estado menos, vezes H cortado, e você vai obter a cara da matriz SZ. A matriz SZ vai ser H cortado sobre 2, 1, 0, 0, menos 1. Tá? Vocês podem checar que essas duas matrizes comutam. Isso aqui comuta com isso. Por quê? Isso aqui é proporcional à identidade. A identidade comuta com qualquer operador. Tá? Inclusive, se você quiser fazer para o SX e SY, você vai ver que também comuta com esse. Mas o que a gente escolheu como base foi o SZ, lembre-se disso. A gente não pode escolher o SX e SY simultaneamente para construir os estados, porque, como eu já falei, eles não comutam entre si. Então, eu não vou ter autoestados simultâneos de SX, SY, SZ. Por isso eu escolho um desses operadores. Eu escolhi o SZ como é o hábito. Então tá aí, vocês já estão vendo que, de novo, está aparecendo o quê? Que matriz é essa? 1, 0, 0, menos 1. Sigma 3, né, professor? Isso, H cortado sobre 2, sigma 3. É uma matriz de Pauli. Tá, se você fizer a mesma brincadeira, então, de novo, de maneira análoga, você pode achar o SX e o SY. Só que o SX e SY, eles não são operadores cujos autoestados são o estado de spin para cima e spin para baixo. Né? Na verdade, a gente viu que existem, né, os operadores S mais e S menos, que são SX, mais ou menos, e SY, são uma combinação linear desses dois operadores, SX e SY. Eu pedi até para vocês fazerem um exercício de casa e achar quem eram os coeficientes desses operadores escada, né? Lá era o L mais, L menos. Aqui é S mais, S menos. São a mesma coisa, só que aqui está restrito a spin meio.
E se Aí o vocês H fizeram esse exercício ou checaram em algum lugar, vocês vão ver que esses coeficientes, né, o que é C mais menos? Vamos lá. O que eu pedi para começar para vocês fazerem? Eu pedi para vocês acharem isso daqui. L mais menos, né, que nesse caso para a gente vai ser idêntico ao S mais menos, só que para spin meio, S M3, dá um coeficiente C mais menos, S M3 mais 1 menos 1. Tá? Onde C mais menos é igual a raiz de S, S mais 1, menos M3, M3 mais menos 1. É uma álgebra chatinha para fazer, mas vocês conseguem. Quem não conseguir, dá uma olhada naquela referência que eu botei lá no curso. Eu não sei se ele faz. Eu lembro que o livro que ele publicou, aquele mesmo autor, acho que é Matthew Robinson, lá ele faz direitinho. Ou talvez o Shankar faça. Bom, de qualquer forma, esse é o coeficiente, né, C mais menos, que a gente pode usar para achar os autovalores, não. Achar as caras da matriz SX e SY. O que eu faço para achar SX e SY? Bom, antes de mais nada, eu vou precisar quem é S mais, que menos. S mais que mais é zero, né? Ele já é o estado de alto valor máximo, o SZ. Usando essa... esqueci aqui do fator H cortado. O fator H cortado. Usando essa cara do coeficiente, se vocês substituírem, quem é o S? O S é meio, tá? Meio mais 1, 3 meios, vezes meio, dá 3 quartos esse primeiro fator. Sempre. O que vai mudar é o M3. O M3, hora vai ser mais meio, hora vai ser menos meio. Tá? Então, para o S+, ele é mais meio. Tá certo? Então, eu vou ter raiz de 3 quartos menos meio, meio. Como ele é o S+, eu vou ter o mais 1, H cortado, que mais, chamando de que mais, mas menos aqui, Você tudo a já mesma está usando coisa, linguagem de spin, né, professor? só para não misturar as notações, né? Você estava usando já aquela nossa notação espinorial, né? Isso, mas tanto faz. Né? A notação que vocês quiserem usar, qualquer uma é bem-vinda, desde que você saiba o que você está falando. Mas todos esses menos, mais, que menos, querem dizer a mesma coisa. É o S meio e o SZ mais meio ou menos meio. Tá? Então esse é o resultado. E o resultado, 3 quartos, vamos lá. Meio dá 3 meio, menos... peraí. É menos... Meio mais 1, 3 meios. 3 quartos menos 3 quartos dá 0 aqui? Não, alguma coisa errada. S mais menos, tem algum sinal errado aqui. Sim, é claro. Eu tô atuando no menos, né? O menos é o quê? É o spin menos meio. É a projeção de spin menos meio. É o M3 igual a menos meio. Estou usando mais. Então aqui fica menos meio. Com esse sinal menos, tá? Dá mais meio aqui. Aqui é mais. E aqui é menos meio. Aqui é menos meio. Aqui fica menos. Tá? Então, 1 menos meio dá meio, vezes meio dá 1 quarto. Com mais 3 quartos, 4 quartos, que é 1, isso dá H cortado. Mais. Tem que tomar cuidado nessa anotação, tá? O M3 que aparece aqui é o mesmo do estado em que você está atuando. Então, o estado que eu estou atuando é o menos, ou seja, o M3 é menos meio. Isso aqui representa S meio
e M3 menos meio, só para lembrar. Tá? Enquanto isso daqui representa meio mais meio. E o M3 que aparece aqui é o M3. Tá bom? Então, pronto. Da mesma forma que você faz para o S-, você vai achar S- em mais, você vai achar H cortado menos. Aí você usa a combinação linear do S mais S menos e o fato de que S mais atuando no mais dá zero, S menos atuando no menos é zero, né? E você usa para achar o S mais e o S menos. O S mais ele vai sair com a seguinte cara. Eu não vou fazer toda a brincadeira, mas agora você já sabe o que tem que fazer. Escreve uma matriz A, B, C, D, atua no estado, você sabe qual é o valor que aparece e qual é o estado que aparece. Então, isso vai dar H cortado 0, 1, 0, 0, e o S menos vai dar H cortado 0, 1, 0, 0. Tá? Ok, mas eu não Esse quero S indicador- mais e S menos. Eu posso querer o S mais e S menos? Posso, mas o que eu quero é SX e SY. Diga, Lucas. Não, professor, eu ia perguntar, esse S mais e esse S menos, eles não são hermitianos, né? Como Não, os operadores, não. né? Ser hermitiano significa o complexo conjugado transposto ser igual a ele mesmo. O que ele está dizendo é isso. O Lucas está querendo dizer isso. Uma matriz hermitiana M, ela é tal que M Dagger é igual a M. Tá? Se você pegar o Dagger do S, é óbvio que ele não é hermitiano, porque a transposta não é igual. Se você transpuser aqui, o que vai acontecer? Isso daqui vai virar essa coluna. Então o 1 vem aqui para baixo. E o 0 vem aqui para cima. E, obviamente, isso daqui não é igual a 0, 1, 0, 0. Tá? Então, não é hermitiano. Mas isso também não é, nesse ponto, não é importante para a gente, porque quando ele atua num estado, ele não vai ter um alto estado com um alto valor. Ele vai ter outro estado com um coeficiente. Tá? Os operadores hermitianos têm uma importância em mecânica quântica porque a gente sabe que os autovalores, né, desses operadores estão associados a observáveis, né, mas não é o caso. Muito bem. E como é que eu acho o SX e SY? Eu tenho o S mais e S menos em termos do SX e SY, é só fazer a inversão, inverter. Então, eu vou ter meio S mais S menos, isso me dá o SX. E o SY vai dar 1 sobre 2i S mais menos S menos. Como eu já tenho o S mais e o S menos, estão dados aqui, aí eu acho o SX e SY, né? Operadores de spin. Estou escrevendo tudo em amarelo. Vou voltar para o branco. SX será, então, metade de S mais com S menos. Dá quanto? Dá H cortado sobre 2, S mais, né, com S menos. Dá isso daqui. Ou seja, H cortado sobre 2. Quem é essa matriz 0, 1, 1, 0? É a matriz sigma 1 de Paulo. E o SY, se você fizer a mesma brincadeira, vai dar H cortado sobre 2, porque é metade, só que agora tem um fator menos I vezes S mais menos S menos. Tá? S mais é 0, 1, então vai aparecer o quê? 0 menos I aqui, e o S menos é o 1, 0 na linha de baixo. Tá? Só que o S menos tem o sinal menos, com o menos I dá mais I. Portanto, H cortado sobre 2, sigma 2. Então, o que vocês observaram é que o SX, SY e SZ são nada mais, nada menos do que um fator H cortado sobre 2 vezes as matrizes de Pauli, sigma 1, ou sigma X, sigma Y, sigma Z. Tá? Aqui eu escrevi 1, 2, 3, mas você pode também escrever sigma X. Não é à toa que eles colocam sigma X, sigma Y, porque
Eles levam diretamente ao SX, SY, cadê o SZ? Tá? Tanto faz. Você usa 3 ou Z, 2 ou Y, 1 ou X. Com isso, vocês são capazes já de entender como é que se obtém as representações matriciais, os operadores que estão associados com a álgebra de Lie, né? Que na verdade são geradores da álgebra, geradores do grupo. Já mostrei para vocês como é que vocês acham geradores. Então, dado um certo grupo, você encontra os geradores desse grupo e nesse caso, os geradores do grupo são os operadores do momento angular, tá? Que estão associados com as matrizes de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z. Tá? Em outras palavras, você pode mostrar, né, então, que esses operadores SI, SJ é igual a I, epsilon I, JK, SK. Tem um H cortado aqui, né? Eu estou acostumado a usar H cortado igual a 1. Porque, afinal, o SK, se qual for, ele vai ter um fator de H cortado. Então, aqui vai dar um H cortado ao quadrado. Mas aqui, como eu tenho o produto de dois S, vai aparecer de novo um fator de H cortado ao quadrado. Então, aqui só vai ser igual se tiver um H cortado. Mas quando você faz H cortado igual a 1, todos os reitos desaparecem. É bem mais simples. Bom, acho que com isso, vocês são capazes agora de construir o que a gente chama de os multipletos, né, de representações maiores. Eu tenho aqui, se vocês olharem, quem são essa base? Tá? Que eu chamei aqui, deixa eu voltar aqui, que eu chamei de mais e menos. Isso aqui é uma base, são os vetores de uma base. Eles são a base para a representação fundamental do grupo SU2. Então, as matrizes de Pauli são os geradores da representação fundamental do grupo SU2. E a representação fundamental para o grupo SUN, né, tem dimensão N. Então, o SU2 tem dimensão 2. Uma representação por matrizes de dimensão 2, matrizes 2 por 2. A gente acabou de achar essa representação fundamental, chamada representação irredutível. Ela é a menor representação que não é uma representação trivial. Esses dois estão sambando. E a minha pergunta agora, que vai ser interessante, porque a partir daí é que a gente constrói todas as outras representações, é como obter representações maiores para esse grupo SUN. O grupo SU2 em particular e para o SUN de maneira geral. Tá? É o que a gente vai fazer em seguida. Tá bom? Eu não vou dar exemplos físicos aqui por enquanto, porque vocês já viram em mecânica quântica, né? A questão do spin, então você é capaz de, se eu construo um estado, né? Um estado que... Bom, primeiro, como é que você constrói um estado com spin, com a componente de spin na direção Z bem definido? Você passa por um campo magnético, né? Você sabe que isso vai direcionar, vai selecionar os estados de spin para cima vão para um sentido, spin para baixo para outro, em uma determinada direção que você vai definir como direção Z, para obter os autovalores SZ. Então você vai saber, vai pegar, né, desse feixe que vai sair para cima e para baixo, você vai selecionar um deles, você sabe que você tem um estado puro determinado spin. E a partir daí você pode fazer brincadeiras. Agora eu vou colocar um magneto, né, que seleciona spin na direção X. E aí você começa a fazer perguntas. Qual é a probabilidade de obter tantas partículas na direção com spin SX positivo, SX negativo? Você tem que escrever tudo na base de SX e por aí vai. Eu não vou entrar nisso, daí é mecânica quântica. É muito bacana, mas não cabe aqui nesse curso. Eu sugiro que quem não lembra, dê uma revisada, mas não vai ser importante. É o que a gente vai fazer a seguir. Seria uma das aplicações, né, para essa brincadeira toda que eu apresentei para vocês. Mas o que me interessa aqui é justamente construir os multipletos e obter as representações maiores. Por isso, em termos de exemplos, eu não vou entrar nos exemplos da mecânica quântica.
Tá bom? Certo. Adição de momento angular, então. Eu estou usando essas palavras, né, adição de momento angular, spin, só porque eles são familiares para vocês. Mas, no fim das contas, tudo que eu estou fazendo aqui só tem a ver com combinação de diferentes estados de algum número quântico associado ao grupo SO2. Tá? Se eu estiver falando de spin, é spin. Se eu estiver falando de isospin, é isospin. Então, vale para tudo. Mas eu vou usar a linguagem da mecânica quântica que é familiar para vocês. Uma adição de momento angular. Vocês sabem fazer isso direitinho? Acho que sim, né? Então, vamos supor duas partículas. Vamos começar com um exemplo. Então, a partir do, você tem um próton aqui, um elétron, só uma representação, né, no átomo de hidrogênio, por exemplo. Você sabe que o próton e o elétron são duas partículas de spin meio. Tá? S igual a meio. E nesse átomo de hidrogênio, se eu estiver falando no estado fundamental, L igual a zero. Ou seja, o momento angular orbital é nulo. Embora você possa fazer depois com momento angular diferente de zero, aí você vai ter não só o S, que é o que a gente vai tratar aqui, mas o S mais L. Aqui eu vou tratar de S mais S. Tá? Então, S mais L não é nada diferente do que o S mais S, só tem uma complicação a mais que você vai ter valores de L igual a 1, 2 e por aí vai. Tá? Então, a minha pergunta é como esses dois estados, do elétron e do próton, se combinam, né, os estados de spin, se combinam para formar o spin desse átomo de hidrogênio. Tá? Então, a pergunta é como compor os estados de spin do elétron e próton para obter os estados de spin do átomo de hidrogênio, do átomo H. Bom, é fácil, né? Você sabe que só tem algumas possibilidades. A primeira entrada que eu escrever em cada uma das situações vai ser a entrada que está associada ao elétron. Então, por exemplo, esse spin para cima e para cima. O que eu quero dizer com isso? Essa primeira entrada tem a ver com o elétron, é o spin do elétron. E essa segunda entrada é o spin do próton. Tá? Então, na minha anotação, é isso que eu quero dizer. Então, nessa situação, eu tenho spin do elétron e do próton, ambos para cima. A outra possibilidade é elétron para cima e próton para baixo. A outra é elétron para baixo e próton para cima. Tá? E, finalmente, elétron e próton para baixo. São 4 possibilidades. Eu sei que não tem mais do que isso. Tá? Então, ambos têm spin meio e essas possibilidades envolvem, é claro, a projeção do spin na direção Z. Tá? Muito bem. Até aí acho que todo mundo concorda, ninguém tem problema nenhum. A questão é como que eu descrevo esse momento angular total do átomo. Tá? Então, o H vai ser o quê? Ou seja, o spin total desse novo estado, que é o estado do átomo de hidrogênio. Eu vou representar o spin total do átomo como sendo o spin da partícula 1 mais o spin da partícula 2. Tá? Isso é uma notação vetorial. Mas, de fato, o que eu quero dizer com essa notação é um pouco mais complexo do que isso. Quer dizer o seguinte:
O S é, na verdade, a soma do spin da partícula 1 vezes a identidade associada à partícula 2, mais essa soma é uma soma no espaço vetorial que envolve essas duas partículas, uma soma direta, e 1 S2. O que isso significa? Na prática, isso significa o seguinte: esse camarada, né, os meus estados vão ser sempre descritos. Então, suponha que aquele primeiro estado, as duas partículas com spin para cima, como eu sei que ambos têm S, o Szão igual a meio, eu não vou escrever o S. Só vou escrever o estado como sendo M3 do elétron, M3 do próton. Que a gente vai identificar, então, cima e cima, para o primeiro estado. Tá? Essa é a notação que eu vou usar. E essa soma aqui indica o seguinte: esse operador de spin só atua no estado da partícula 1, ou seja, só atua no elétron. E a identidade na segunda partícula, por isso que tem esse 2 aqui. Então, ele não muda aqui, mas possivelmente pode mudar, dependendo do que eu estou falando, se fosse um S+, alguma coisa, porque eu estou falando só de S total. E a mesma coisa para esse outro termo. Isso aqui atua só no primeiro estado, ou seja, a identidade não muda nada, e o S2, o operador que atua no estado da segunda partícula, que é o próton. Então, essa notação quer dizer isso. Tá? E o S total, então, quando eu quero dizer S1 mais S2, na verdade, eu estou pensando nisso. Né? O S1, porque ele só atua na partícula 1, é como se tivesse uma identidade aqui, não fazendo nada na partícula 2. E o S2 atua na partícula 2, a identidade não faz nada na partícula 1. Tá? Muito bem. Então, esses 4 estados que eu listei acima, né, eles são autoestados do S quadrado. Né, do S total ao quadrado e de Sz. Né? A nossa construção é sempre baseada em S quadrado e Sz. Então, vamos lá. Como é que fica a primeira coisa? Sz atuando... como é que seria melhor representar aqui? Esse SZ, o SZ1 de 1 mais o SZ de 2, né, professor? Isso, exatamente. Da mesma maneira que está escrito aqui para o S, né, eu não falei, mas o Sz é a mesma coisa. Como se fosse a componente Z desse vetor aqui. Tá? Então ele vai. Aqui é componente por componente. Aqui eu estou colocando o vetor todo, mas eu teria que escrever componente por componente, um na direção I, outro na direção J, outro na direção K. Mas está implícito aqui. Tá bom? Então, o Sz é simplesmente a componente Z desse vetor total. Eu vou representar os estados para não ficar colocando toda hora M3E, M3P, eu vou colocar assim. Q1 representando o elétron e Q2 representando o próton. Tá? Isso é a mesma coisa que o Sz atuando em Q1, Q2. Quer dizer, são dois estados separados, um é elétron, outro é próton, então eu tenho um produto desses estados, esses espaços vetoriais em que eles vivem, que são o espaço de spin. Tá? Certo. Então, isso na prática é o quê? É o Sz1 atuando em quem? No Q1 vezes I2 atuando em Q2 mais... Não vai dar escrever aqui. I1, identidade em Q1. Eu estou sendo chato nessa primeira explanação disso, para vocês só entenderem uma vez. Depois eu não vou mais escrever esses Is aqui, porque é óbvio que eu vou estar atuando com a identidade. Sz2 atuando em Q2. Tá? Então, o Sz é isso. Então, na prática, isso é a mesma coisa que escrever
SZ1 atuando em Q1. Ops. Vezes o Q2. Tá? Mais Q1 o SZ2 atuando em Q2. Uma notação já mais enxuta. Não coloquei nem a multiplicação. Tudo bem até aí? Acho que sim, né? Então, quem é o SZ atuando em Q1, Q2? Bom, SZ atuando em Q1 vai me dar o M associado à partícula 1, que é o elétron, tá? Vezes H cortado, Q1, Q2. Mais Q1, SZ atuando em Q2 é o M2, H cortado, de novo Q1, Q2. Tão simples quanto isso. Como o Q1 e Q2 é o mesmo estado nos dois termos, isso é M1 mais M2, H cortado, Q1, Q2. Pronto, vocês acabaram de ver o que é a adição de momento angular para o spin de duas partículas, como é o caso do próton e do elétron. Tá? Então, na prática, o M total, né, que está associado ao SZ, é o M1, M2. Eu posso escrever assim, M, H cortado, desse estado de elétron-próton, que é o átomo de hidrogênio. Então, o M é a soma dos dois M's, do M1 e do M2. Isso é muito importante. Parece bobo, simples, né? Pô, o cara podia ter falado soma de momento angular. Em mecânica clássica é que eu ia entender isso. Mas a coisa é bem sutil, porque aqui a gente está falando de teoria de grupos, isso daqui, nas álgebras de Lie, é muito mais amplo do que simplesmente uma soma vetorial. Tá? Bom, o que eu obtenho, então, na prática com esses operadores? Vamos lá. Vamos pegar o estado mais. Tá? Quer dizer, aquele estado com duas partículas para cima, a gente vai representá-lo, né? Quer dizer, ele é a mesma coisa que isso daqui. Meio, 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 meio. Tá? Lembrando que esse daqui é o S1, M1. M1 é o M3 associado à partícula 1. Eu vou deixar só o M. Você sabe que é a projeção do SZ. Tá? E esse daqui é o S2, M2. Bom, isso daqui representa a partícula Q1, aqui representa a partícula Q2. E a gente pode simplesmente escrever assim. Então, todas essas notações são boas. O M total, nesse caso, é igual a 1. Tá? Se eu escrever a partícula com spin para cima e spin para baixo, ou seja, elétron para cima e próton para baixo, mesma coisa, meio, 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 menos meio, que é igual, mais, menos. E o M agora é quanto? A soma dos M3, quanto que é? Isso aqui mais isso. É zero. Quer dizer, é sempre essa mesma brincadeira, só que agora essa soma, um deles é negativo, o outro é positivo, então é zero. Então isso aqui, o M total é zero. A mesma coisa para o elétron para baixo e o próton para cima. Meio menos meio, meio mais meio, que é igual a menos mais. Também tem M igual a zero. São dois estados aparentemente degenerados. Né? E, finalmente, para baixo, isso daqui tem um M igual a menos 1. Tá? A gente sabe, né, da álgebra do momento angular, que esses valores de M tem que estar entre S e menos S. Quanto que é o S total? Meio, meio. É 1. Em princípio. É isso? Agora é que a coisa pega. Pode ser 1 ou 0, né, professor? Pode ser 1 ou 0. Tá? Pode ser 1 ou 0, mas
Como que a gente sabe disso? O que eu teria que fazer para me certificar de quem é 1, quem é 0 aqui? Por exemplo, pega esses dois estados do meio. Aqui não tem muita dúvida, né? Aqui só pode estar associado com S igual a 1 aqui também. Mas quem desses dois está associado com S igual a 1? E se existe esse S igual a 0, quem desses dois está associado com S igual a 0? Como é que eu descubro isso? Eu não vou fazer, porque é álgebra que vocês já sabem fazer, mas eu quero saber se vocês entendem como é que eu distingo isso. Como é que eu posso afirmar que um deles tem S igual a 1 e o outro tem S igual a 0? E quem tem S igual a 1, quem tem S igual a 0? É porque, na verdade, nenhum desses dois, pelo menos pelo que eu me lembro, eles são autoestados do S total ao quadrado, né? Nenhum dos dois. Você teria que fazer combinações lineares deles, e aí as combinações lineares você consegue provar que são autoestados do S ao quadrado, né? Aí o estado de soma, a combinação linear que é uma soma, ela é um autoestado para S igual a 1 e o singleto, que é o singleto Certo. tração Eu vai para S igual a 1. entendo o que você está dizendo e não está errado, mas a pergunta é: como é que eu sei que nenhum deles é um autoestado de S quadrado e tudo mais? O que eu tenho que fazer? Eu falei disso já na aula passada, é por isso que eu estou perguntando sendo chato, porque eu acho que vocês sabem. O que vocês fariam se estivessem chegando nessa situação? Olha, tem esses estados. Como é que eu checo quem é quem faz parte do S igual a 1, se existe um outro S, que S é esse, e quem faz parte desse outro S? A gente sabe, é S igual a 1, S igual a 0. Já fizeram isso para a mecânica quântica, né? Só que para L, eu acho. Não sei se fizeram para S. Né? Mas só tem um jeito. Né? Vocês têm que usar a álgebra que vocês aprenderam. Vocês conhecem quem é o S+, quem é o S-. Pega o estado sempre assim, sempre parte do estado de maior spin. O estado de maior spin é o que tem os dois para cima, que é esse daqui. E aí o que você faz com ele? Atua com S-. Você deve ir de 1 para quem? O S- ele abaixa o M, então ele vai, se o M é igual a 1, ele vai para o M igual a 0. Tá? Agora ele vai para quem? Vai para isso ou vai para uma outra coisa? Só atuando com S- para saber. E aí vocês vão chegar no seguinte: quando vocês atuam com S- no estado que eu chamei de como? Mais, né? Você vai obter, aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, porque eu não vou perder esse tempo aqui. Vocês vão obter o estado que é esse daqui, ó. 1 sobre raiz de 2 mais, menos, mais, menos, mais. Quer dizer, a combinação linear desses dois estados aqui, ó, mais, menos com menos, mais. Dessa forma exata. Mas eu só sei fazer isso, só sei chegar nisso atuando com S- no estado de maior spin. Façam essa álgebra e cheguem. É muito bom para vocês para pegarem essa habilidade, tá? Se alguém tiver dúvida na hora de estiver fazendo, eu mostro como é que é, mas é muito simples. Realmente, podem perguntar. Eu já fiz isso N vezes, eu costumo dar isso a exaustão no curso de mecânica quântica, mas como vocês já passaram por isso, e eu já mostrei um pouco dessa álgebra, eu não vou fazer de novo. Vocês já sabem como que o S+ e S- atuam nos vetores, qual é o coeficiente, a gente colocou o coeficiente aqui, né? Aqui, ó. É isso. L+, L-, é só trocar o L por S. Tá? Aqui eu troquei, esqueci de chamar de S. Tá? Vai dar isso. Então você vai lá e atua. Atua no lado esquerdo, né? Você vai ter alguma coisa com S total. E o lado direito? O lado direito é só lembrar essa combinação que eu fiz aqui. Ó. Tá? Por isso que eu estou brincando desse jeito. Quem é esse S, o S total? Quem é o S total? O S total é S1, que atua só na partícula 1, depois atua só na partícula 2. Vocês vão ter uma soma. É por isso que aparecem dois termos ali. Porque um vai atuar só na partícula 1 vezes o que 2. O outro vai atuar só na partícula 2 vezes o que 1.
Então, o S- não é diferente. O S- vai ter um S- para a partícula 1, mais a identidade atuando na outra, né? Mais não, vezes a identidade, mais a identidade atuando na primeira, vezes o S- atuando na segunda. É a mesma coisa. Tudo que eu fiz aqui para o S, para o SZ, né? Como SX e SY também são componentes desse S, então vai ter SX e SY. Combinações lineares, SX mais ou menos I, SY, te dão um S mais, S menos. Tá? Então a brincadeira é a mesma. Quando você atua aqui do lado direito, você está atuando primeiro na partícula 1, deixando a outra intacta, né? Cadê? Aqui, ó. Primeiro na partícula 1, deixando a outra intacta, e depois na partícula 2, deixando a primeira intacta, com S menos. E aí você vai obter isso. Tá? Por enquanto vocês acreditem, façam em casa. Tá? E se vocês atuarem agora nesse novo, esse estado aqui, ele é chamado estado, então, né? Ele tem o spin 1 e 0. Mas ainda assim, como é que eu sei que isso daqui é 1, 0 e não 0, 0? Tá? Bom, primeira coisa, eu estou partindo do estado 1, 1, que é o estado de spin máximo. O próximo só pode ser 1, 0. Quer dizer, o spin total 1, 0. E quando eu atuar no 1, 0, o próximo tem que ser 1 menos 1. Mas eu não estou mostrando que isso daqui é um autoestado do S quadrado igual a 1. Então você tem que mostrar, você tem que aplicar o S ao quadrado nesse estado e mostrar que você vai ter um alto valor que corresponde a S igual a 1. Tá? Ou seja, o S vezes S mais 1 H cortado ao quadrado tem que corresponder ao valor de S igual a 1. Senão, não é um autoestado de S1. Tá? Então é assim, esses são os elementos que vocês têm que dominar para montar esses multipletos. E é por isso que eu sei que isso daqui é um estado de S igual a 1. Já estou afirmando que isso aqui vai ser um estado de S igual a 1. E quando você fizer o mesmo, atuando agora nesse estado 1, 0, estado 1, 0, você vai obter o estado que é o 1 menos 1, que é o menos menos, com coeficiente 1 aqui na frente. Então aí eu construí, na verdade, não construí, mas estou dizendo para vocês que vão ser esses os estados. O estado máximo, que é o mais mais, estado intermediário, que é o 1, 0. Então esse mais mais é o 1, né? E m igual a 1. Então vou escrever aqui de novo. 1, 1, quem é? S total igual a 1 e ms igual a 1. Ele é o estado mais mais. O 1, 0. É 1 sobre raiz de 2, mais, menos, menos, mais. E o 1 menos 1 é 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, né? menos, só está menos. E como é que eu obtenho 1 menos 1? De novo, faz a mesma coisa. Atua com S menos aqui, aí o S menos vai atuar primeiro nesse, depois nesse, então vai ter dois termos aqui, e quando ele atuar aqui vai ter dois termos, então você vai ter 4 termos no total. Quando você combinar, vai sobrar só isso daqui. Fantástico. Tá? Muito legal. Então aqui está o tripleto, e eu não tenho mais como ir para baixo, porque quando eu atuar com S menos agora vai dar 0. Tá? E aí você atua com S quadrado para ver que de fato isso daqui corresponde a um S aqui igual a 1. Então, esses três elementos têm o mesmo valor de S, portanto, eles fazem parte de um mesmo multipleto, tá? Com MS diferentes. Bom, faltou um estado, né? Porque eu tenho 4 no total. O outro estado só pode ser uma combinação linear de tal forma, só tem mais um estado. E ele tem que ser necessariamente um que envolva o mais e menos, né? Porque esses aqui não tem jeito, eles têm S igual a 1. Só que tem que ser uma combinação linear que seja ortogonal a essa. Então, a regra para você montar esse estado é sempre assim. Aqui eu estou fazendo a coisa mais simples.
Mas você vai... O primeiro estado você não pode fazer nada, porque ele é o máximo, não tem nenhum mais igual a ele. O segundo estado você tem duas possibilidades para o m igual a zero. Então, o próximo multipleto vai ser construindo fazendo o quê? Partindo desse segundo estado e construindo um novo estado que seja ortogonal aos demais. Ele vai ser ortogonal a esse e, obviamente, a esse, porque esse aqui é só menos menos. Então, tá? Como é que eu faço isso? Esse estado vai ser, então, do zero. Ele vai ser 1 sobre raiz de 2, mais menos, 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 mais. Tá? Sugiro que vocês chequem que isso daqui é ortogonal a isso. Faz o produto interno, você vai ver que eles são ortogonais. Tá? E é fácil ver, né? Porque esse com esse, faço o bra desse com o cat desse. Esse com esse vai dar 1, vezes 1 sobre 2, então dá meio. Esse com esse, né, vai dar o quê? Vai dar menos 1 sobre 2. Tá? E os cruzados dão 0, porque eles são ortogonais. Né? Aqui é menos mais com mais menos, aqui é ortogonal. Então, meio menos meio dá 0. São ortogonais. Tá claro? Tá, sim. Sim, professor. Ou então vocês podiam fazer. Como é que eu sei que isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2? Suponha que você não saiba. Tá? Você põe aqui um alfa mais um beta, faz o produto interno com esse daqui e mostra que o alfa tem que ser igual a menos beta. Tá? E o estado que tem a primeira partícula com maior spin é o que leva sinal mais, o próximo sinal menos. Essa é uma convenção. Precisa seguir a convenção? Em princípio não, mas todo mundo segue, então é bom seguir. Inclusive quando vocês olham naquelas tabelas de Clebsch-Gordon, que vocês viram em mecânica quântica, essa é a convenção seguida. Tá? E esse aqui é o chamado singleto de isospin. Por quê? Porque só tem esse estado. Ele tem S igual a 0 e M igual a 0, não tem mais ninguém. Então esse aqui forma o chamado tripleto. Três partículas. Nesse caso é de spin. Quando estiver falando de outro número quântico, aí vai ser isospin ou qualquer outra coisa. Esse aqui é o singleto. Também de spin. Tem spin zero. Numa linguagem mais geral, né, essa palavra singleto, ela é usada também para dizer que, por exemplo, um estado que não se transforma pelas transformações do grupo. O fato dele ser singleto quer dizer isso. E é óbvio que não se transforma. Ele tem spin zero. Né? Como é que o spin atuando nele vai dar alguma coisa? S quadrado vai dar 0, o SZ vai dar 0, dá tudo 0. Então ele não se transforma. Essa é uma maneira de ver. Em física de partículas vocês vão ver outros exemplos, né? Singleto. E é também, a palavra é usada singleto porque ele é só um único estado. Tá? Dúvidas até aqui? Sem dúvida. Então, eu primeiro apresentar o primeiro resultado que se generaliza para o S1N. O produto de uma representação, é claro, aqui vocês estão vendo na prática. Né? Eu vou mostrar que vocês estão vendo na prática. Mas isso vai valer, isso é um teorema que você pode mostrar, não vou mostrar aqui. Mas o produto de uma representação, que eu vou chamar de N barra, que é a representação conjugada. O N é porque eu estou falando de representação fundamental, né, cuja dimensão é N. No caso do 2, esse N barra é o 2 barra, tem dimensão 2. Produto N, nesse caso produto 2. E mais ainda, no caso do SU2, não existe nem muita distinção entre o 2 e 2 barra, porque essas representações são reais. Esse barra ele faz sentido quando você está falando de representações complexas. O SU2 é irrelevante usar o barra, mas a gente usa só por hábito, né? Para lembrar sempre que isso vem do produto de uma representação e a anti-representação. O que eu estou dizendo é que a representação do dupleto é igual à representação do dupleto. A menos de um fator, mas isso não importa aqui.
Isso daqui, de maneira geral, é isso daqui, ó. N quadrado menos 1 mais 1. Quer dizer, é uma representação de dimensão N quadrado menos 1 mais uma representação singleto. Isso aqui vale sempre, para qualquer grupo SUN. Seja SU2, SU3, SU20, o que vocês quiserem. Tá? Ele vai dar produto de uma representação antifundamental com a representação fundamental, vai te dar uma representação de dimensão N quadrado menos 1 mais uma representação singleto. Tá? No caso do SU2, o N quadrado, né, é 4, 4 menos 1 é 3, então dá uma representação tripleto, mais uma representação singleto, que vocês acabaram de ver. Tá? Se fosse o SU3, 3 barra... A gente costuma colocar assim, dubleto, dubleto, tripleto. Então, tem várias formas de escrever isso, né? Eu escrevo assim. Antitripleto com tripleto, N quadrado menos 1 para o tripleto dá 8. É uma representação octeto, mais um singleto. E assim por diante, para qualquer N de SUN. E aí, pessoal? Estão compreendendo qual é a brincadeira? A gente vai fazer um pouquinho mais agora do que isso. Vocês vão ver que vocês conseguem obter a dimensão de qualquer representação do SU2 agora. Ou seja, os diferentes multipletos, as diferentes representações irredutíveis como produto dessas representações mais baixas. Lembra-se? Bom, agora sossega, hein? Deixa o papai trabalhar. Estou esperneando. Dúvidas? Tá fácil até agora, né? Então vamos ver. Continuando com o SU2, que spin tem a ver com o grupo SU2, são as representações de SU2. Então continuamos com o SU2. Olha só, vamos supor, vamos fazer um diagrama, né, desses diferentes elementos de cada um dos multipletos. Tá? No caso da representação fundamental, né, posso desenhar um ponto e outro ponto. Isso aqui representa uma representação dubleto. Dubleto com outra representação dubleto. Tá? 2 com 2. Eu quero fazer esse produto. O que a gente fez na prática foi o seguinte. Fazer esse produto de duas representações, uma partícula de spin meio com outra partícula de spin meio, por exemplo, é a mesma coisa que pegar, isso aqui são chamados pesos, aqueles valores de m, né, mais meio e menos meio, estão representados aqui, isso aqui vale mais meio, aqui menos meio, aqui é a mesma coisa, mais meio e menos meio, são as duas possibilidades para cada uma das partículas. Quando a gente está fazendo um produto de representações, na prática o que a gente está fazendo é somar esses valores de m, né, todas as possibilidades. Então, é a mesma coisa que pegar esse multipleto, somar esses valores com esse primeiro valor, né, desse dubleto e depois somar esses valores com esse segundo valor. Então, o que eu vou ter como resultado? Então, vamos pegar
meio com mais meio. Quanto que dá? Dá 1. Eu vou ter aqui um valor mais 1. Depois eu pego meio, continuo pegando o primeiro deles. Primeiro eu peguei o primeiro com o primeiro, agora eu pego o primeiro com o segundo. Meio com menos meio, dá 0. Certo? Agora eu vou para o segundo elemento. Segundo com o primeiro, menos meio com mais meio. Dá 0 de novo. Então eu tenho 2 pontos aqui que eu vou representar um ponto e um círculo. E agora, o menos meio com menos meio. Dá menos 1. Tá? Em termos de diagrama, como é o que está representado aqui, para o SU2 eu nunca posso ter mais do que um ponto em cada lugar. Tá? E eu estou vendo que aqui eu tenho 2. Então eu tenho, na verdade, 2 representações concatenadas. E eu tenho que desconcatenar, ou seja, eu tenho que separá-las. Então o que eu vou ter como resultado, esse produto de 2 representações, é uma representação que tem 3 elementos, mais uma representação com um único elemento. Tá? Essa é a representação tripleto, essa é a representação singleto. Vocês podem fazer melhor. Né? Eu não tenho dubleto com dubleto, agora eu quero dubleto vezes dubleto, dubleto. Suponha 3 partículas de spin meio. Quais são as possibilidades? Bom, dubleto com dubleto eu já fiz. Quanto que dá isso? Tripleto mais singleto. Né? 3. Então, como resultado, eu tenho dubleto com tripleto, ou seja, esse daqui vezes esse primeiro, mais dubleto com singleto. Dubleto com singleto é quanto que é mais meio com 0 e menos meio com 0. É mais meio e menos meio, que é uma representação dubleto mesmo. Então, o resultado, dubleto com tripleto, mais dubleto com singleto, né? Vai ser igual. Isso aqui eu já sei, dá um dubleto. Preciso saber quem é isso. Como é que eu faço? Vamos achar. Vocês já sabem fazer isso. Meio com tripleto. Mais 1, 0, menos 1, mais meio, menos meio. Quer ver o que vai dar isso? Vamos lá. Mesma brincadeira de antes. Esse com o primeiro, dá 3 meios. Agora, mais meio com 0, dá mais meio. Agora, esse daqui. Esse daqui, não. Agora é mais meio com menos 1. Mais meio com menos 1, dá menos meio. Então, esses 3 pontos são a combinação desse primeiro ponto com esses 3. Esse. Agora eu vou para o segundo ponto, que está aqui, com esses 3. Menos meio mais 1, mais meio, com 2 pontos aqui. Depois, menos meio com 0, menos meio, já tem 2 aqui. E menos meio com 1, com menos 1, menos 3 meios. Então, de novo, né, onde eu tenho pontos repetidos, eu tenho que desconcatenar. Então, isso vai ser igual a uma representação que tem 4 pontos, mais uma representação com 2 pontos. Tá? Essa representação, mais 3 meios, mais meio, menos meio, menos 3 meios, e essa aqui, mais meio, menos meio. Essa aqui a gente conhece, a representação dubleto, e essa daqui é uma representação quarteto de spin. Então, esse 2, produto com 2, dá um dubleto, mas isso daqui, isso aqui a gente acabou de obter, é uma quarteto com dubleto, ou seja, copiar aqui para não fazer de novo. Copiar. Isso daqui é igual quarteto mais um dubleto
mais um dubleto. O dubleto tá feio, né? Eu gostaria de poder desenhar uma coisa mais bonita. Mas... Bom, vocês entendem. Entenderam? E por aí vai. Veja que a partir de representações menores, a partir dos dubletos, eu consegui construir tripletos e singletos. Depois, multiplicando por outro dubleto, quartetos, continuo com dubletos. Aí eu multiplico, posso multiplicar por tripletos, não sei quem é, né? E vou achando todas as representações que eu quiser imaginar acima da representação fundamental. Tá? Aqui eu dei 2 exemplos, né, como construir a representação tripleto e singleto, que vocês já viram na prática como eu faço, usando os operadores de escada. E aqui eu dei o outro exemplo, que é o produto de 3 representações dubleto, que você vai construir de novo usando os operadores de escada e tudo mais. Aqui é só um esquema para você saber quais vão ser os multipletos que vão aparecer na prática. Tá? Então, representação dubleto, 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 dá uma quarteto e 2 dubletos. Se você somar o número de elementos, né, 2 com 2 com 2, cada um tem 2 elementos, você espera obter 8 elementos como resultado. Né? 4 mais 2, 6, mais 2, 8. Então, do lado direito e esquerdo tem a mesma dimensão em termos de elementos. Não pode ter faltando, sobrando. Não, sobrando ou faltando. Tem que ter o número exato dos dois lados. Sugiro que vocês tentem fazer mais algum, sei lá, tripleto com dubleto. Tá? Tripleto com dubleto. Bom, já foi feito aqui, né? Eu já fiz o tripleto. Faça tripleto com tripleto. Né? E veja o que sai. Mas eu não estou interessado só no SU2. SU2 é relativamente simples, né? O que me interessa, em particular, é o SUN em geral, em particular agora o SU3. Por que eu tenho interesse no SU3? Porque eu quero falar da questão do modelo A-quarks, que a gente deixou em aberto lá atrás, e porque os hadrons são divididos em baryons e em mesons, sendo que baryons tem apenas 3 quarks e mesons tem quark antiquark. Né? Claro que você pode ter combinações, né, com 4 quarks e 5 quarks, desde que seja quark antiquark, quark antiquark, ou quark, quark, quark com quark antiquark. No fim das contas, é a combinação dos baryons e mesons que você já tinha. Mas o básico, mínimo que você pode ter, os mais fundamentais que a gente vê, são baryons e mesons, com 3 quarks e quark antiquark. Vamos, meninos, vamos. Vai, Messi, passear. E só mais uma coisa, para quem ainda nunca viu isso, não está convencido de algumas coisas, faça o seguinte: verifique que, de fato, o tripleto todos têm alto valor de S quadrado igual a mais 1. Né? Ou mais um que eu quero dizer é S igual, ou seja, 2H cortado ao quadrado vai ser o alto valor de S quadrado. E esse aqui vai ter alto valor 0 de S quadrado. Tá? Para mostrar que de fato isso aqui faz parte de um tripleto de spin com S igual a 0, isso aqui com S igual. Tá. Então, alguma dúvida até aí? Ficou claro como é que se constrói as representações maiores? Representações chamadas irredutíveis, que eu não como reduzir mais essas representações. Se eu tirar um elemento desse quarteto, ele fica incompleto, ele não vai representar uma partícula de spin 3 meios. Tá? Eu vou de menos 3 meio, menos meio, mais meio, não tem como ir para uma existência eu tirar alguma, né? Se tirar esse, por exemplo. Por isso que ela é chamada irredutível, eu não posso tirar mais nada daqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. Mas o significado matemático é aquele que eu dei antes. Né? As representações
elas não podem ser colocadas naquela forma, bloco diagonal. Tá? Estão tão calados ultimamente, não sei se estou falando grego, se está muito complicado. Não, professor, tá dando para entender bem. Acho que a única confusão mesmo é só um pouco na parte da aplicação dos tripletes com dubletes, essas coisas assim, mas de resto tá normal. Aplicação dos tripletos com dubletes, o que você quer dizer com isso? Essas aplicações que o senhor está fazendo aí do produto direto ou resolve em soma direta? O que você não entendeu aqui? Eu fiquei um pouco confuso nas aplicações. Então, deixa eu tentar explicar o que eu disse aqui. Vamos partir da representação. Eu tenho duas representações dubletes, isso você entendeu. Né? Ou equivalentes, se você pensar num caso físico específico, duas partículas de spin meio que eu quero combinar e ver o que eu obtenho em termos de spin. Nesse caso, a gente usou o elétron e o próton, então o resultado vai ser o quê? O spin do átomo de hidrogênio. Então, as possibilidades de spin para o átomo de hidrogênio vão ser um tripleto e um singleto. Você aprendeu como construir isso? Sim, sim. Então, pronto, então você entendeu tudo. Só que aqui eu fiz para o caso mais simples. Agora eu vou suponha, por exemplo, que você tem esse átomo de hidrogênio numa representação tripleto. Tá? E eu quero adicionar nesse átomo um outro próton, por exemplo, ou um elétron. Então eu vou ter agora a combinação de um dubleto com um tripleto. Então eu vou ter, por exemplo, esse produto, ó, dubleto com tripleto, que é só essa parte. Quanto que é um dubleto com tripleto? É esse produto aqui. Se você aprendeu a construir o resultado disso daqui, que são esses 6 estados que aparecem, você está construindo um átomo com 2 prótons, tipo L, estado fundamental de momento angular orbital L igual a 0, né, com 3 partículas de spin meio. Tá? Por isso que dá uma representação, quer dizer, 3 partículas de spin meio, mas sendo que um conjunto dessas partículas, o elétron e o próton inicial, estavam numa representação tripleto de spin. Tá? E aí o que você vai ter são duas possibilidades, ou um estado, né, de spin 3 meios, que é o quarteto, que tem 4 estados, ou o estado dubleto, que tem 2 estados apenas de spin. Tá? Isso aqui é a adição do momento angular, só que feita de uma maneira que eu só estou interessado em saber a dimensão dos multipletos. É seguindo o mesmo raciocínio do anterior, de considerar tipo o total indo do máximo da soma até A mesma o coisa. módulo da subtração? Exatamente a mesma coisa. Não tem nada de diferente do que eu fiz antes. Né? Aqui eu desenhei a representação dubleto e tripleto. O que eu fiz? Peguei cada elemento daqui e somei com cada elemento daqui. Eu obtive primeiro 1, 2, 3 elementos. Depois, quando eu pego o segundo com cada um desses elementos, eu obtive os outros 1, 2 e 3. Deu o total de possibilidades. Aí, quando eu olho para cá, eu vejo, aqui tem mais de um elemento, então tem uma coisa concatenada. Quando eu tiro esses dois, sobra uma representação dubleto, porque um tem m menos meio, o outro tem m mais meio. Tá? Compreendi. Bom, se todo mundo entendeu, então vamos fazer agora coisas mais complicadas. Mais complicadas, mas que ainda dá para entender sem precisar entrar em toda a álgebra. Porque isso que eu estou fazendo aqui, na verdade, tem todo um nome. Ele está usando os pesos das representações, fazendo um diagrama de pesos, que a gente costuma chamar em teoria de grupos, né? Ou álgebra de Lie. Eu não vou entrar nessas nomenclaturas porque é necessário, mas no fim das contas é isso. Quando vocês, em algum dia, se vocês estudarem teoria de grupos ou álgebra de Lie, vocês vão chegar nesses diagramas de peso que nada mais são do que esses diagramas que eu estou obtendo aqui. Tá? O grupo SU2 é simples porque é sempre linear, é sempre uma linha. Para o grupo SU3, ainda dá para fazer isso sem muita parafernália. Aliás, é o último grupo que dá para fazer isso.
O SU4 em diante aí já são diagramas tridimensionais e complicam. Ok. O SU3, a representação fundamental ou seja, esses pesos, esses autovalores, não tem mais um único autovalor numa direção Z. Agora você tem como se fosse um plano, né? Porque antes você tinha uma linha, era o Z, o eixo Z, e os valores de SZ, mais meio, por exemplo, e menos meio. Isso era para o SU2. Com o SU3 você vai ter um plano, tá? Como se fossem dois eixos. Então eu não chamo nem de Z, que eu chamo de M3 e M8. Tá? Ou M8 é o vertical, M3 não, M3 é o horizontal, M8 é o vertical. Vou mudar aqui. Não é irrelevante como você chama, mas o hábito é chamar de M3 e M8. M3 continua sendo, né, o equivalente da componente Z do momento angular. Tá? De tal forma que a gente sabe que o grupo SU2 é um subgrupo de SU3 e, portanto, as representações de SU2 têm que estar contidas nas representações de SU3. Então, os pontos nessa linha M3 equivalem aos autovalores, né, do gerador diagonal que existe no grupo SU2. E o gerador diagonal do grupo SU2 é o SZ. São 3 geradores, estão associados com as matrizes de Pauli, sigma 1, sigma 2, sigma 3. O SZ está associado com sigma 3, que é diagonal, tá? Que dá os valores mais ou menos 1 vezes H cortado sobre 2. Bom, o que acontece no SU3 é que você vai ter 2 desses geradores diagonais. Um a gente chama de T3, o outro a gente chama de T8. Eu não vou nem mostrar a cara deles aqui, são o que a gente chama de matrizes de Gell-Mann, no grupo SU3, mas é muito parecido com as matrizes de Pauli, só que uma dimensão maior. São matrizes 3x3. Tá? Vejam lá no Particle Data Group, lá deve ter essas matrizes, ou se não tiver lá, vocês procuram Wikipedia e aparece, né, as matrizes de Gell-Mann. Muito bem. Então agora são 2 valores que têm que ser somados, não é só o M3, mas o M3 e o M8. E a representação fundamental são 3 pontos. Né? Por que 3 pontos? Porque SU3 define as matrizes unitárias de dimensão 3. Tá? Então a representação menor que existe para esse grupo, que não é trivial, ou seja, que não é singleto, é a representação tripleto. E a representação tripleto tem a ver com esse triângulo aí que vocês estão enxergando. Eu não vou colocar os valores dos M3, tem umas raízes aí, isso não importa agora, mas seja quais valores vocês estiverem olhando, tem um valor de M3 e um valor de M8. Para esse ponto aqui só tem M3, o M8 é 0. E aqui tem o M8 que é o oposto a esse, o M3 é o mesmo. Tá? São 3 pontos nesse espaço. Isso é uma representação fundamental de SU3. Ou tripleto. Tripleto aqui é a representação fundamental. Tá? A menor representação não trivial. A gente costuma associar esses pontos a algum elemento. Para que serve o SU3 para a gente? O SU3 pode servir para um monte de coisas. Ele vai servir para cor, por exemplo. E vai servir para o caso do modelo Aquax de Gell-Mann. Tá? Se eu não me engano, eu acho que, deixa eu lembrar, eu acho que aqui era o U está aqui, o D está aqui e o S. Esse livro aqui que eu estou folheando, que vocês estão vendo, é o Tapechen Li Fong Li, Gauge
acho que é Gauss Theory for Particle Physics. Aqui as matrizes de Gell-Mann, que eu não quis escrever para vocês, estão aí. E vocês observam aqui, ó, a matriz lambda 3 é a diagonal, é igual à matriz T3, só que ela tem um zero agora aqui nessa entrada, em vez de ter um, porque ela está em 3 dimensões. E tem o lambda 8, que é essa última matriz, tem 1 sobre raiz de 3, que também é diagonal. Que seriam os dois geradores que comutam com o operador de Casimir aqui. O Casimir é sempre, né, a soma dos lambda 1 ao quadrado, mais lambda 2 ao quadrado, mais lambda 3, até o lambda 8 ao quadrado. Esse é o Casimir. Bom, isso aqui é um triângulo, né? Então, toda vez que vocês virem essa representação triângulo de cabeça para baixo, isso é uma representação tripleto de SU3. Tem a representação antitripleto, que aqui não é como no caso do SU2, não é uma representação real, aqui são umas representações complexas. O único que tem as representações reais, ou pseudo-reais, são as representações do SU2, que é o grupo de menor dimensão dos SUN. Tá? Os outros têm representações complexas. Então, elas são diferentes. A antirrepresentação fundamental, então, seria isso aqui, quer ver? O U, você vai refletir, ele vem aqui para baixo, aqui é o U. O D vem para cá, e o S vem para cá. Essa é a representação antifundamental. Esse triângulo normal. Tá? Esse aqui é o 3 barra. Eu não estou preocupado que vocês entendam, por que esse triângulo? Eu já falei, tem duas geradores diagonais, eles têm autovalores, que agora são 2, então está sempre num plano. Então as representações são escritas com diagramas no plano, não é mais uma linha como era o SU2, porque o SU2 só tinha autovalores de S3 ou L3, se você preferir. Tá? Bom, como é que eu faço a combinação dessas representações? É a mesma coisa que eu fiz no caso do SU2. Eu pego uma representação dessas, que tem 3 pontos, e vou somar cada um desses pontos. Então, eu vou obter um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui. Por quê? Porque eu estou somando cada um desses 3 pontos a esse ponto, então vai dar um ponto esse, mais esse ponto vai dar um ponto aqui em cima, esse mais esse ponto vai dar um ponto aqui, esse mais esse ponto vai dar um ponto aqui. É como se eles fossem, é claro, isso aqui são somas vetoriais, né? Tem duas componentes, M8 e M3. Então são vetores num plano. E você vai fazer isso para cada um desses vértices. Então essa representação, que é o produto, 3 barra com 3, e tanto faz a ordem, que 3 com 3 barra vai dar a mesma coisa, vai me dar o seguinte. Vamos construir. Tentar construir aqui da melhor maneira possível. Os desenhos são horríveis. Mas vai sair. Então vamos começar por esse S somando com cada um desses pontos. Então S mais U vai dar um ponto aqui. Se o U estava aqui, ele vai dar um negócio um pouco acima. Tá? Que é só o M3 somando com o M8 continua o mesmo, porque o M8 para esse S é 0. Então só soma aqui vai dar um ponto em cima. É a soma vetorial usual. Então, vou ter um ponto aqui. Com o D, a mesma coisa. Ele vai deslocar o D como se fosse o D para cima. Vai dar um ponto aqui, simétrico ao U. E, finalmente, com S, ele vai dar um ponto S com menos S. Eles têm o valor, é um oposto do outro, então vai dar 0, é um ponto no centro. Eu devia até desenhar em cores diferentes. Estou falando tudo branco aqui. Vou colocar, sei lá, vermelho. Então, esse foi o produto desse primeiro ponto com todos esses 3 aqui. Agora eu vou fazer do D. Vou desenhar até em outra cor só para não confundir
Vamos desenhar em... Como vocês preferem? Laranja. Então, ó, o D é um ponto que está aqui embaixo. Né? Quando ele soma com S, tá? Ele vai para onde? Ele vai dar um ponto aqui. Tá? É D mais S, então ele desloca para cá. Ou seja, D mais S vai dar um ponto aqui. Agora o D mais U, que está lá em cima. Né? D mais U. Eles têm o mesmo valor de M8, tá? E valores opostos de M3. Então, se eles têm o mesmo valor de M8, então eles vão dar o dobro do valor de M8, ele vai para a direita. Deve ser um ponto aqui. Tá? E como eles são valores opostos de M3, vai dar 0 no M8, então ele vai estar 0. Tá? E agora faltou, então já foi o D com S, D com U e o D com D. Na verdade, quando eu falo D aqui, não estou falando do D, isso aqui é anti. Se isso é anti-representação, aqui é anti-D, anti-U e anti-S. Tá? Ok. Eu vou até colocar as letras para a gente depois saber o que a gente está obtendo. Então faltou o D com quem agora? Já fiz o D com o D barra com S, fiz o D barra com U, falta o D barra com D. O D barra com D vai dar onde? O que vocês acham? Ele é o oposto, a gente fez uma reflexão. Ele tem os valores opostos, né, de M3 e M8 que tem o D. Portanto, o D barra com D vai dar no centro. Então, um ponto. Ops. Estou desenhando em laranja. Um ponto no centro que eu vou colocar um círculo aqui, só lembrar que ele está ali. Então, vamos colocar as letras, para não errar. Esse primeiro ponto que apareceu aqui foi o S barra com U. S barra com U. Esse à esquerda foi S barra com D. E aqui no meio tem o S barra com S. Os laranja foi D barra com S, depois D barra com D barra com U, foi isso? D barra com U. E finalmente no centro D barra com D. Tá? Falta só um, que é o U barra com os outros. Né? Nós vamos fazer em colocar verde. O barra com U tem que estar no centro também. Vou escrever aqui. Porque eles têm os números quânticos opostos. M3 e M8 opostos, é isso que eu quero dizer. O barra com U, então é isso. O barra com D, vamos lá. O barra está aqui, o D está aqui. Veja que eles têm o mesmo valor de M8. Então, quando eu somar os dois, como eles são os dois negativos, eles vão para a esquerda aqui. Então, ele vai ser um ponto aqui à esquerda, mais ou menos. Tá? Esse daqui é o barra com D. E, finalmente, o U barra com S. O U barra com S está aqui, tem que somar com S. Ele vai ser um ponto. Né? O S ele tem M8 igual a 0 e o barra tem M8 aqui. Então, ele vai ter o mesmo valor de M8 que tem o U barra. Então, vai ser um ponto aqui. Ops. Mesmo M8, certo. E o M3 dele vai ser o M3 do S com o M3 do U. Então ele foi para baixo, como foram todos os outros. Tá? Bom, o que vocês estão vendo como resultado? Deixa eu só colocar
quem são as letras que aparecem, que é U barra S. Isso aqui é o que a gente chama, se vocês preencherem essa figura com lados, né, vocês vão ver isso aqui, ó, vou colocar em azul. E foi isso que o Gell-Mann observou, né? Uma figura, um padrão que ele via nos hadrons, aqui é o, se vocês olharem, isso aqui é constituído de quark e antiquark, são os mesons. Né? Só que tem um problema, que tem muito ponto aí no centro. E diferente do SU2, que era muito simples, só podia ter um ponto em todos os lugares, do SU3 em diante, ele tem umas diferenças. O SU3, em particular, tem umas diferenças. A regra é a seguinte: os lados mais externos da figura formada, todas só podem conter um ponto. Eu não vou mostrar a álgebra que permite você interpretar isso, né? De novo, tem a ver com essa álgebra dos pesos, mas a regra que sai é essa. Né? Para o SU3, as figuras mais externas só podem ter um ponto em cada vértice. Aqui está o quê? Todas elas têm um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. E a figura mais externa é esse hexágono. Né? Quando eu entro dentro da figura, as figuras que estão mais para dentro, elas podem aumentar em uma unidade desse ponto. Então, a próxima figura ela pode ter no máximo 2 pontos. Só que a próxima figura não é figura nenhuma, é um ponto só. Mas ela só pode ter 2 pontos. Como eu vejo que tem 3, eu tenho que tirar um deles. Então, eu vou tirar, embora eu representei aqui, né, só uma representação. Deixa eu amarelo. Na verdade, quando eu tiro, eu não estou tirando uma desses produtos que eu fiz, é uma combinação linear, da mesma maneira que era no caso do singleto. Então eu tirei tem um ponto fora aqui. Vou colocar o verde. Eu tenho um ponto fora. Sobraram 2 pontos. 2 pontos eu posso ter porque é a próxima figura depois da mais externa. Então, eu desconcatenei as figuras e o que sobrou foi o quê? O que a gente chama de octeto. Isso aqui é um octeto de SU3. E isso aqui é um singleto. Então, essa soma, ou melhor, esse produto, tripleto com antitripleto, me deu um octeto mais um singleto. Tá? E se eu estou falando de quarks e antiquarks, isso aqui vocês podem checar, isso aqui é um octeto de mesons. Tá? No centro eu vou ter mesons que são sempre SS barra, DD barra, U barra, são 2 estados. Na verdade são os pions e rhos estão ali. Tenho a partícula singleto, aliás é o pion e eta. Essa partícula singleto é um eta-linha, que é uma combinação linear que vai ser ortogonal às combinações lineares desses quarks que estão aqui. Tá? O pion só vai ser uma combinação linear de U barra com DD barra. Depois vai ter o eta, que vai ser uma combinação linear desses camaradas aqui. E vai ter o eta-linha, que vai ser uma combinação linear ortogonal a esse daí. E os outros, né, elementos que estão nesses vértices são outros mesons. Então, se aqui você vai ter o π0 no centro, isso aqui vai ser o π+, e aqui vai ser o π-. O d barra dá o π+, o barra d dá o π-. E assim por diante. Em cima vai ter os caons, né? U com S barra vai dar o caon mais, né? E U barra S, que é o oposto dele, isso aqui é o caon menos, certo? S barra com D é o K, acho que é o K0, e esse aqui é o K0 barra. Então, esse aqui é um octeto de mesons. É assim que a gente obtém aquelas figuras que o Gell-Mann observou quando ele viu o padrão. Olha, vamos dispor os mesons aqui de acordo com seus números quânticos. Né? Ele falou, poxa, isso daí tem cara de octetos. Né? E
E de fato, é daí que parte a proposta dele, vamos supor a existência de 3 quarks. Por que ele precisa de 3 quarks? Porque o multipleto menor é um tripleto. Um tripleto você consegue construir, mas se eu não tiver um tripleto, eu não consigo construir essas representações de SU3. Tá? Então, conhecer aquela matemática que ele conhecia, teoria de grupos profundamente, ajudou a ele formular a existência dos quarks, e uma formulação brilhante, porque isso aqui não só está correto, como foi descoberta essa estrutura de alguma maneira, quer dizer, ele fez predições, eu já falei para vocês essa história, e ganhou o prêmio Nobel baseado nisso. Mas mais do que isso, ele conseguiu dar uma estrutura matemática fundamental para as partículas elementares. Eu ainda não expliquei por que base 3 quarks e mesons tem quark e antiquark. Vocês estão vendo aqui que isso é produto de representações, mas eu não posso ter mais produtos aqui, ter representações maiores com mais quarks, né? Por exemplo, em vez de ter um antitripleto com tripleto, eu pegar mais um tripleto e ter uma representação maior, onde eu vou ter 2 quarks e um antiquark formando um hadron. No princípio, eu poderia fazer isso. Você pode fazer, faça em casa se você quiser. Faça essa mesma brincadeira que eu. Só que, é claro, aí você vai ter que usar regras um pouco mais precisas. Eu sugiro que vocês vão, acho que é capítulo 4, do Tapecheng Li Feng Li, esse livro que eu acabei de comentar, que eu mostrei aqui as matrizes de Gelman. Ele te dá as regras para construir qualquer representação do SU3. Eu estou só construindo as mais básicas. Tá? Eu posso até fazer um exemplo maior para a gente usar essas regras, mas as regras são as seguintes. Você vai entrando dentro das figuras até chegar a um triângulo. O triângulo, acho que é o triângulo mínimo, com 3 vértices. Você pode chegar em triângulos grandes com várias componentes, mas quando você chegar num triângulo mínimo, então você ou você acaba aí, ou você tem no máximo um ponto lá no centro. Tá? Bom, de onde surgem essas regras de novo é da álgebra de Lie. E quando você faz isso, você vai aumentando a dimensão dos pontos em cada uma das figuras. Então, a gente sai de uma figura mais externa que só tem um ponto em cada vértice, a próxima tem que ter mais de um ponto, a outra vai somando sempre mais um peso ali, mais um ponto, até chegar num triângulo. Quando chegar no triângulo, acabou, você não pode aumentar mais os pesos dessas figuras. E essas regras vocês encontram lá no... Eu posso fazer mais um exemplo e mostrar, mas acho que não tem mais tempo hoje, já são 17h54. Sugiro que vocês façam o seguinte: tentem fazer em casa, vocês sozinhos. Vocês já viram como eu fiz o 3 com 3 barras? Façam 3 com 3, tripleto com tripleto. Isso aqui é o tripleto, tá? Aqui é o tripleto bar. Tentem fazer tripleto com tripleto. Vejam o que vocês chegam. E depois disso, tentem o tripleto com tripleto com tripleto. Claro, uma vez que você obteve o resultado disso, é só fazer o produto agora com um novo tripleto. Tá? Tentem fazer essas duas coisas, é um bom exercício. Se tiverem alguma dúvida, dê uma olhada lá no Tapecheng Li Feng Li, essas regras. Vai ser divertido, né? Um desafio para vocês. Muito provavelmente alguns de vocês não vão conseguir, mas isso não é problema nenhum, porque coisa nova, acho que talvez vocês nunca viram isso. Mas isso aqui vai ser importante para a próxima aula, que eu vou... mesmo que... talvez eu faça isso, aqui leva um tempinho, mas eu posso fazer na próxima aula. Eu trago feito e só mostro para vocês qual é o resultado. Mas tentem fazer. E por que isso vai ser importante? Porque lembra, a gente introduziu uma interação que é a interação forte. A interação forte, a gente associou a ela um número quântico que é a cor.
E a gente disse que essa cor ela vem em 3 cores, ou seja, são tripletos de SO3. Tá? E aí você vai ver por que, né, que esse produto que está aqui, tripleto com antitripleto, e esse outro vão ser importantes para explicar por que os hadrons se dividem em baryons e mesons, onde baryons vem disso daqui e mesons vem disso daqui. Bem legal. Confundi muito a mente de vocês ou estão entendendo alguma coisa? Não, professor, para mim tá fazendo sentido. Eu quero abrir aí isso direitinho, como o senhor falou, para Abra, ver porque se na prática no mínimo divertido. E se você entendeu, você vai aprender um pouco mais. Claro, fazer isso para o SO4 já é um desastre, porque são figuras tridimensionais. Aí eu nem pediria. As figuras estão lá no Particle Data Group, dá para fazer, mas é uma loucura. Então, o máximo que eu vou chegar em termos de figuras é o SO3. Aí existe todo um procedimento, né? Você pode usar os métodos tensoriais, que basicamente resultam no que a gente chama de tableaus de Young. Toda a álgebra de Lie vai se resumir para a gente nisso daí, e saber usar essas regras. Nem para a gente, porque eu não vou entrar nisso, mas eu digo, em física de partículas, pelo menos na pós em diante, quando você vai trabalhar, é bom saber usar isso. Mas para vocês isso daqui é mais do que suficiente para entenderem os aspectos básicos da teoria quarks, do modelo quarks. E aí vocês já vão sair com uma iluminação maior a respeito desse universo das partículas elementares, que permite compreender por que os hadrons são como são. Eu acho essa parte é fantástica. Ela é muito teórica, mas ela é elucidativa. Né? Você começa a sair daquele terreno obscuro de simplesmente uma classificação de partículas para entender a estrutura matemática que está por trás. E isso justifica os grupos de simetria que a gente usa em física de partículas. Tá? Alguma dúvida? Pérola até saiu já da... Eu se assustou, professor. assustei a menina. Mas não vou ser tão rígido. Né? Talvez eu cobre essas coisas num teste, mas não sei se eu cobraria numa prova, talvez eu cobrasse alguma coisa mais conceitual a respeito disso. Mas isso não é muito difícil, né? Se vocês se debruçarem só nisso que eu ensinei, acho que e usar essas regrinhas que eu falei, o resto é tudo moleza. Tá? Então tentem abrir isso daqui. Então, melhor do que videogame, garanto a vocês. E aí vocês comparem. Aí vocês comparem com o Particle Data Group. Use esses produtos usando os quarks como eu coloquei aqui. Tá? O DS dessa maneira e o barra S barra D barra dessa maneira. E vão lá no Tapechem Li Fong Li para ver quem são esses valores de M3 e M8 para cada um deles. Talvez isso facilite para vocês. Embora eu acho que geometricamente já é suficiente, não precisa saber quais são esses valores. Se você souber fazer essa soma vetorial aí do jeito que está, você pode associar valores arbitrários aí só para obter as figuras, que é o que importa para a gente. Tá? Muito bem. Alguma dúvida? Até o momento, não. Então considero a aula encerrada por aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa, esse é o momento. Está muito difícil, está muito pesado, não? Eu tô achando tranquilo, tá dando pra acompanhar direitinho. Pelo menos pra mim. Okay. Renan? Tô entendendo, professor. Perfeito. Então tá, pessoal. Acho que os outros já têm um pouco mais de experiência aí também, né? Com a mecânica quântica. Ellen também, acho que já viu mecânica quântica. Só o Renan aqui, né? Já sim.
Se bem que isso aqui você não vê em mecânica quântica, né? Essas representações de SU3, não. Do SU2 sim, mas SU3 não. O bom disso, professor, é que de certa forma dá uma certa estrutura, né? Por exemplo, no que você vê em Quântica 2, né? Porque pelo menos lá quando a gente vê a sombra de momento angular, ele chega nessa conclusão, né? Ele faz aquela mudança de base, chega nessa conclusão do tripleto e do singleto, mas só. Pronto, meio que Não ficou teve no ar, né? representação Pelo menos quando gráfica eu que o senhor paguei. fez, por exemplo. E assim, você não vê que tem uma bigger picture, né? Como se diz. Você só. Tá, beleza, ele mostrou que é um tripleto singleto, mas. E aí? Né? E aí eu acho que com isso que o senhor mostrou hoje já dá um sentimento, uma ideia de maior generalidade, né? Maior importância desses conceitos. Tá bom. Você está complementando algo. Fico feliz, não é só um repeteco. Bom, mas essa parte aqui não tem como ser repeteco, eu duvido que alguém mais apresente. Acho que só nós lá de física de partículas que usamos isso. Não creio que mais alguém use. Quando o senhor fez quando o senhor começou a falar sobre pro SUN em geral, né? Aquela coisa lá já foi a primeira vez, pelo menos para mim. Ok. Tá bom. Então, boa semana. Assim que eu tiver essas aulas editadas, eu coloco lá no Moodle. Então, Obrigado, tá. professor. Um abraço a todos aí. Cuidem-se. Bom fim de semana, professor. Até segunda. Tchau, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.